Boa noite! Olha nós aqui de novo e hoje nós vamos entrevistar a nossa querida, linda, maravilhosa escritora Vanessa Lengruber e ela vai falar um pouquinho conosco sobre mulheres na literatura. Vanessa, cadê você, minha linda? Vamos começar? Vanessa, vamos ver aqui, Vanessa. Hoje a conversa vai ser boa. Vamos colocar aqui, né? Mulheres na literatura. Vamos aguardar um pouquinho, que o Instagram está comunicando a todo mundo, para a gente poder bater esse papo aqui com a Vanessa. Ei, Instagram avisando para todo mundo. Vamos que vamos que vamos. Já começamos. Vê você, Vanessa. Ei. Boa noite, todos que estão chegando. Se acheguem. Vamos bater um papo muito legal hoje com a Vanessa, escritora, doutoranda em advocacia. Vamos conversar sobre mulheres na literatura. O último livro que vocês leram, quem era o autor? Vocês já repararam que temos muitas escritoras mulheres e que elas escrevem maravilhosamente bem? Ah, cadê a Vanessa? Oi, oi, vamos chegando, todo mundo chegando aí. Oi, Vanessa. Dê você, filha. Já mandei o convite aí para você. Agora a gente vai receber Vanessa, escritora linda, maravilhosa. Vamos bater um papo muito legal sobre mulheres na literatura. Já recebeu aí o convite, Vanessa? Ei, ela está entrando. Tô emocionada. Ei, tá entrando, tá carregando. Tô vendo, você tá dizendo que tá aqui, mas eu ainda não te vi. Ai, qualquer coisa você. Oi! Oi, 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 que ai que delícia! bom, Que delícia poder conversar com você. ai que bom, amei o convite, Amor, amei, eu amei. também, um tempão, né, pra gente poder ter esse momento aqui. Ai, tô muito emocionada. Muito obrigada, tá? Você ter aceita esse nosso convite, eu estou muito honrada. Para quem está chegando agora, gente, esse aqui é um momento que eu, Zenaide Rocha, criei para presentear todos os meus seguidores e é aquela, sabe, as pessoas que estão sempre prestigiando a gente, sempre dando preferências, sempre nos acionando, fazendo uso dos nossos serviços, da nossa consultoria, um jeito de agraciar, de retribuir trazendo pessoas maravilhosas, assim como Vanessa, uma escritora de mão cheia, que hoje vai falar com a gente, vai falar um pouquinho com a gente sobre mulheres na literatura. Vanessa, você quer se apresentar para nós? Quero sim apresentar. Antes de tudo, né? Eu realmente agradeço o convite, porque a Z, você é multi tudo, né? Assim, multi-artista, multi-mulher. E nesse canal aqui seu, eu acho muito bacana você ter essa preocupação de presentear os seus, né, as suas consultorias, né, as suas clientes com assuntos dos mais variados possíveis. Esse papo com a Z é um momento de reflexão, um momento de Sim. conhecimento, é um Trocar papo legal, né? informação. Trocar informação ao mesmo tempo que é descontraído também é muito importante. E eu acho que é um bom presente para suas Para os meus seguidoras, seguidores, para os meus clientes. para todo mundo, né? Se você está presenteando com informação. Então, a gente É. vem aqui com muito amor, assim, com o coração bem aberto. Ai, que Conheço bom. algumas das pessoas que já tiveram aqui no Papo com a Z antes, né? Maria Augusta, Andréia, Verdade, é verdade. Verdade, eu acompanho o programa. Ah, tá vendo? Que E legal.
estar aqui com a gente. Vou pedir, por favor, para eu poder mandar esse sininho de compartilhamento para chamar mais gente para também estar aqui nesse momento. Meu nome é Vanessa Lengruber. Eu sou mestre em Direito, trabalho em cooperativa e sou autora também de um livro chamado Guia Ecofeminista. É um livro que é um pouquinho acadêmico, né? Assim, eu fiz esse livro por causa do meu mestrado, mas ao longo dele todinho eu vou indicando literaturas, livros que mulheres escreveram e que formam a nossa cultura, né? Uma cultura que, quando a gente fala assim, né? A Zê estava perguntando para vocês no começo, coloquem aqui, vocês que já estão aqui presentes, qual foi o último livro que você leu? Era um livro, você gostou, não gostou? Mas quem era o autor do livro? Geralmente, a maioria das pessoas lê muitos autores homens. É Muitos verdade. autores homens. O que não tem problema nenhum. Mas cadê as mulheres escrevendo, né? Tem um monte de livro bacana escrito por mulher. Só que às vezes a gente lê mais homem, né? Eu também. Custei a atinar para isso. É Porque verdade. quando a gente fala de mulheres na literatura, a gente pode tanto dizer a mulher que foi representada na literatura ou a mulher que escreveu aquela história, né? Talvez um dos livros mais famosos no Brasil seja Dom Casmurro. Me fala aqui nos comentários quem já leu Dom Casmurro. E tem Capitu. Capitu é uma mulher na literatura, né? Mas foi uma mulher vista sob o olho de um homem. Foi um homem, Machado de Assis, um escritor incrível, que falou quem era Capitu, que descreveu essa personagem. Quando Hum. a gente pega outras grandes autoras brasileiras, como a Clarice Lispector, por exemplo, Nossa, amo. o jeito dela descrever as personagens mulheres é um pouquinho diferente, né? Do jeito do Dom Casmurro descrever. Sim, Sim, então eu acho isso muito bacana, a gente poder perceber essas nuances e livremente escolher a literatura que a gente quer. A primeira mulher de todas, assim. Aqui a gente está jogando um pouquinho conversa fora, né? Enquanto todo mundo chega para a sim. live. Mas a primeira mulher a ser parte da Academia Brasileira de Letras foi a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Foi a Raquel de Queiroz. Foi a Raquel de Queiroz. E assim, a, a Raquel de Queiroz, ela escreveu muita coisa importante, mas tem um livro dela que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é Memorial de Maria Moura, que a Globo Uhum. até já fez um Seria uma seriado, série, é uma verdade. série, né? Não foi a Raquel de Queiroz que escreveu. Só que assim, parece que não, a gente não tem a mesma importância dessas autoras como a gente dá para outros autores masculinos, né? Como a outros autores homens. Talvez assim, a importância que ela realmente tem, Ai, né? Escrita de mão cheia que a Raquel de Queiroz faz, não seja tão levada a sério assim, né? Mas vamos lá. Vamos efetivamente começar a nossa live, esse nosso tema, e sempre deixando aqui espaço para vocês compartilharem, para vocês escreverem o que estão achando, se manifestarem. se manifestarem. Perfeita, Zenaide, sabe tudo já. Deixa Ai, se meu. manifestar. Bem, Conta as para mulheres. nós. Ah, Isso. Não, não, pode perguntar. não, é isso. Como surgiu esse seu interesse pela leitura, criar esse clube de leitura? Como que foi isso? Conta para nós um pouquinho dessa história. Ponto. Ai, gente, eu modero um clube de leitura. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer, assim. Eu faço no meu tempo livre, né? Igual a Zenaide, a gente tem mil e uma funções. E o clube de leitura é algo que me dá prazer. E eu tenho tido encontros muito felizes com mulheres e homens também participam, de todo o Brasil, para poder discutir literatura. E sempre são, Sensacional. sim, sensacional. E o que eu faço? Eu seleciono 3 livros que são diferentes entre si da abordagem, mas que têm o mesmo tema, para a gente Hum, poder relacionar um com o outro. uhum. E cada mês a gente lê um livro. Eu mando um vídeo explicativo, falando quem é a autora, quando escreveu, o que aquilo significou naquele momento histórico.
E depois a gente tem um encontro online, virtual, para a gente trocar Uhum. nossas impressões, que realmente é o mais legal, né? E eu sempre convido todo mundo para participar. A gente está com inscrição aberta. Nós vamos sortear uma inscrição aqui hoje, ainda nessa live, né, Zê? Ai, que delícia, é. Para quem Eu não quiser. contei isso no pessoal, A que hoje vai Zenate ter também está sorteio aqui. concorrendo. Ah, obrigada. Que delícia. E são leituras que cabem no dia a dia, né? A gente sabe que se pegar um livro de 400 páginas no mês, na rotina de todo mundo, ninguém vai ler, né? É É. um conto de no máximo 40 páginas. Né? Assim, tem livro que vai um pouco maior, mas aí os meses anteriores foram mais tranquilos para a pessoa poder ir se Uhum. ajeitando. Porque a gente tem que pensar nisso também, né? Uhum. E é bem Sim. legal. Eu acho que a leitura é uma forma de transformar a vida da gente. Transformar Aham. o olhar, transformar quem a gente é, né? E tentar sempre melhorar. Leitura, conhecimento, isso é algo que ninguém pode tirar da gente, passe o tempo que passar. E quanto mais você adquire conhecimento, mais as janelas, mais as portas se abrem para você, seja onde for, mais você cria oportunidades à sua volta. Eu acho que o conhecimento é isso, entendeu? Você estar preparado para aquilo que vier na hora que vier. Isso. Verdade. É verdade. E por muito tempo, né, assim, as mulheres não puderam falar sobre si mesmas com tanta liberdade, né? E no começo, bem lá no comecinho mesmo, as mulheres sempre foram grandes contadoras de histórias, né? Sempre Hum, soubemos contar histórias. Mas escrever, nem sempre as mulheres já sabiam escrever e ler, né? Ter esse conhecimento. Foram aos poucos que a gente pôde ir nas escolas, estudar e realmente estar nesse meio. uhum. Então, essa tradição daquilo que é moralidade, para aquilo que passa a história escrita, teve um certo momento de defasagem ali, né? Mas não por culpa das mulheres, mas por causa de um sistema que deixava elas à parte da educação. Mulher não podia estudar, né? Mulher não podia aprender a ler. Isso foi Sim. mudando com o tempo. Até isso nós mulheres passamos, né? Até isso, As nós nossas. mulheres passamos. É, Olha que horror. Mas hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a gente já pode, é, a gente já sabe ler, escreve até melhor se bobear, viu? é verdade. E aí, às vezes, esse conhecimento científico, assim, na faculdade, né, assim, aquela coisa, tal pessoa está fazendo uma pesquisa e vai fazer uma tese de doutorado. Para as mulheres também alcançarem esses postos, é complicado às vezes, né? Porque casa, tem que cuidar do filho, do emprego. Então, para poder continuar os estudos a longo prazo, isso não sou eu, Vanessa, dizendo, né? São as pesquisas do MEC que dizem que às vezes as mulheres não chegam nos mais altos postos de educação, não porque falta capacidade, mas porque tem tanta coisa que elas têm que fazer São que não sobra tempo. multitarefas, né? Muitas tarefas para as mulheres. E hoje em dia é isso, mas antigamente nem podia. Uhum, Sabiam ler, sabiam escrever, mas não podiam ir para a universidade. Então, uma forma muito inteligente, porque mulher é inteligente, né? Uma sim. forma muito inteligente de falar de si próprias, de falar aquilo que pensavam, aquilo que queriam sobre a vida, criticar o modelo de sociedade que não deixava elas irem estudar, mas já sabiam ler e escrever, mas não podiam estudar numa universidade. Elas passaram a escrever. Tanto que num dos primeiros livros assim mais mundialmente famosos que a gente tem é Frankenstein. Frankenstein foi escrito por uma mulher, a Mary Shelley. Tem Não gente sabia que não disso. sabe que Eu não sabia. Frankenstein foi escrito por uma mulher. Parece livro que foi escrito por homem, né? Mas Sim. porque foi tão famoso e foi um romance gótico, assim, a gente vai lendo no clube de leitura desse ciclo, Frankenstein. É um livro que impactou o mundo de tal forma e vários outros monstros, né, surgiram depois da criação da criatura de Frankenstein, né? Que Frankenstein é o doutor, não é a criatura. Mas Uhum. várias outras histórias vão se inspirar nesse Frankenstein. E quem escreveu foi a Mary Shelley, ela era uma moça na época, uma jovem, mas já sabia ler, já sabia escrever, não podia fazer outras coisas, não gostava do jeito que a sociedade tratava as mulheres. E a melhor forma que ela conseguiu para poder falar isso
foi criando um super romance gótico que todo mundo ou já leu, ou já ouviu falar, ou já viu no filme, para falar disso. Olha que incrível, olha que inteligente. E nós mulheres sempre temos isso, né? Se Sim. dizem que a gente, se proíbem a gente de fazer uma coisa, a gente arruma um jeito de fazer de todo jeito. Arruma um jeito de fazer, é. Não? Deixa eu te falar, diário, você que estuda muito isso, né? Desculpa minha ignorância, né? Mas diário teria sido uma coisa que iniciou pela mulher? Você falando isso, eu fiquei pensando aqui, gente, acho que diário deve ter sido uma válvula de escape aí das mulheres para começar a escrever. Zê, você é muito sagaz nas suas perguntas. Ah, olha, eu não tenho como te afirmar que com 100% de certeza que o diário começou por causa das mulheres. Porque tem aquele diário de bordo das grandes navegações, que os Sim, navegadores falaram onde estavam. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: a época do romantismo, né? Que é essa época assim, dos romances de cartas, né? Que um mandava uma cartinha pro outro. A gente já viu muito essas histórias, né? Que o casal sim, ficava separado. Eram todos livros escritos por homens. Por homens que colocavam esse ideal de uma mulher, né? Esse ideal da mulher do romantismo não diz respeito à mulher que realmente era naquela época. Mas eles diziam qual seria a mulher perfeita para eles. E depois, quando a gente pega isso para ler, né? É como se a gente quase que se moldasse, né? Como se a gente fosse querendo se moldar para encaixar naquela ideia de mulher perfeita ali daquelas cartas. Mas com certeza, assim, eu posso. É uma indagação muito boa que esses diários que ficam escondidos possam ter sido uma. Vou até pesquisar melhor sobre isso. Possam ter inspirações sido uma femininas. forma de vazar uma expressão que não podiam falar em qualquer lugar. É, Mas sabe aí por não quê? deixavam. É porque você vê, nós temos, hoje, a gente tem aí muitas jornalistas mulheres, né? Mas eu sei que há um tempo atrás, inclusive até teve um seriado sobre isso também, uma série, as mulheres não podiam escrever, elas escreviam e tinham codinomes, Sim, né? E os codinomes eram nomes masculinos, porque a sociedade não aceitava as coisas escritas por mulheres, não isso é é? verdade. Isso é verdade. Várias mulheres desse período do romantismo, ou desse período seiscentista, sabe? Tipo da época de Shakespeare. Mulher não podia escrever. Então, quando elas escreviam alguma coisa, tinha que ser por codinome. Era um homem que assinava. Sim. Inclusive, Frankenstein, da Mary Shelley, a primeira vez que foi impresso foi sem autor. Porque não Hum, podia, porque ela ficou com medo, assim, ela pensou assim, ah, se virem que foi uma mulher, ninguém vai querer ler. Aí é depois que verdade. ficou famosão, todo mundo gostou, ela disse assim, fui eu. Olha só que sagaz. Assumiu, né? Assumiu. Depois que todo mundo já tinha gostado, ela falou assim, fui eu, gente. Fui eu que escrevi. Vocês gostaram? E foi uma mulher que escreveu esse livro. Olha aí. Aí eu achei incrível o que ela fez. E É, hoje em dia também, assim, quando a gente vai numa livraria nem tá muito por causa da pandemia, né? Mas entra é, nesses sites, tem mulheres que são, assim, as top sellers, as mais vendidas. E eu fico super feliz de ver isso. Porque como isso mostra como a gente tem capacidade, a gente só estava sendo cerceada. A J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, sim, que foi um Potter sucesso estrondoso. é estrondoso, é estrondoso. A Chimamanda Adichie, ela escreve também Americana, vários livros assim, e quando a gente entra na lista da Amazon, ela tá sempre lá nas mais vendidas. A Octavia Butler também tá sempre lá nas mais vendidas. O que é muito bacana, sabe? Muito Uhum. bacana a gente ver que as mulheres, nós podemos escrever, nós somos ótimas contadoras de história, e nada mais justo que a gente fale sobre o nosso próprio olhar, né? Porque nessas histórias do romantismo, do modernismo também, né? Que, igual a gente comentou lá no comecinho, né? Dom Casmurro é uma história brasileira que todo mundo já ouviu falar, e de Capitu também. Mas Uhum. Capitu é uma mulher na literatura, desenhada e pensada sob os olhos de um homem, sobre como ela deveria ser.
quais os dilemas da vida dela. Quando a gente lê um poema da Adélia Prado, por exemplo. Ou, Nossa, gente, chega me arrepio. Eu sim, amo a Adélia Prado. sim, parece que está falando para a gente, né? É. E, então, eu acho que tem diferença, né? Claro que a gente pode continuar lendo autores homens, também faz parte, autores homens que são incríveis, né? Que eu amo Machado de Assis, assim, eu acho ele incrível mesmo. Mas como que a gente às vezes esquece de ler contos que são de mulheres. Recentemente, esse foi no ciclo passado do Clube de Leitura, e eu li esse aqui que chama Herdeiras do Mar, da Marilyn Brast. Herdeiras do Mar. Esse livro, gente, é incrível, incrível. Ele é um pouco triste. Ele conta a história das mulheres do sul da Coreia, quando foi invadida pelo Japão. É ficcional, mas é baseado em fatos reais. A autora escreve muito bem, já ganhou vários prêmios. E ela vai contar como essa vida delas foi complicada quando o Japão invadiu a Coreia do Sul, né? Mas, assim, é muito bacana a gente ver que as histórias das mulheres estão deixando de ser invisibilizadas. Porque quando a gente fala de história de guerra, né? É só aquela história dos homens que estão lutando, que estão não sei o quê. Mas aqui, a Marilyn Brast traz pra gente uma história de guerra que fala sobre as mulheres. Fala sobre as mulheres que elas foram traficadas sexualmente pelo governo japonês. Olha que pesado. E elas faziam uma atividade de mergulho sem nada, sabe? Elas mergulhavam não sei quantos Apneia. metros. É uma apneia, só que o nome chama Hanieko, que é o nome lá Hum, delas no Japão. sul, no sul da Coreia. Ah. E aí, quando o Japão invadiu lá, essas mulheres ficaram sem saber o que fazer, né? Porque pegaram essas mulheres que desenvolviam essa profissão, né, de apneia para poder pegar marisco, molusco e ter a própria subsistência e escravizaram sexualmente. E é uma história de guerra, assim, que fica completamente invisibilizada. O governo do Japão até hoje não aceitou, diz que não quer dar o braço a torcer para pedir desculpa. E a Coreia do Sul fala que tem que pedir desculpa. Aí a Alemanha já entrou no meio e falou que também apoia o pedido de desculpa. Assim, mas o livro é um livro bem escrito e ficcional. Não é um livro, não é um livro assim chato não, sabe, gente, de relatos Uhum. históricos. Não. Contam das personagens de uma forma muito boa, assim, é bacana. Aí por isso que eu digo, né, que a gente tem que falar, a gente tem que usar nossas vozes. As vozes dos casamentos como são, né, assim, o que é bom, como aconteceu. Porque aquela ideia, talvez, da princesa e do príncipe, quem falou aquilo, quem escreveu foi na imaginação de um cara. Não Uhum. foi a nossa. Como que eu, Vanessa, como que Zenaide, como a Di, como a Diane, como todas que estão aqui, não É, consegui a ler o nome, Miriam. É. a Uhum. Miriam, como Todos que que cada estão. um que está aqui escreva aquilo que sonha na vida, aquilo que percebe na vida, aquilo como que é o casamento ideal para elas. Não um casamento que um cara vai dizer como que você tem que ser. Que é mais ou menos o que acontece, né? É. Nessas E, histórias que a gente vê. e o escrever também, né? Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar. Então, pode escrever, escreve. O que está sentindo? Como você está se sentindo? Escreve, começa a escrever. Quantas coisas a gente deve ter aí na história, você que é uma estudiosa disso, que partiram de escrita, de anotações, independente de diários de bordo, essas coisas, mas anotações de pessoas que devem ter se transformado em peças, que devem ter se transformado em obras de arte por causa de anotações, sentimentos que as pessoas, há algum tempo atrás, né, usaram esse recurso da escrita. Então, o escrever é algo assim que é um jeito de você também tirar de dentro de você aquilo que você é na sua essência. Sim. Me corrija se E eu estiver sabe, errada. não, certíssima. Quando é que você erra, amada? É, Sempre, mais do que você pensa. tem uma técnica.
eu gosto de comunicar, gosto muito de comunicar, mas ter uma desenvoltura mais para falar, eu tô desenvolvendo na pandemia com essas lives, sabe? Eu gosto mais é de escrever, mas estou desenvolvendo a fala. Tem uma técnica que é assim, você acorda todo dia, separa um caderninho, e aí você escreve sem parar 2 folhas. 2, 3 folhas sem parar, o que vier na sua cabeça. O que vier na sua cabeça, sem parar. Faz isso todo dia. E eu fiz isso por um tempinho, né? Eu não tive muita persistência de fazer muito tempo, não. Mas vou voltar a fazer. Primeira coisa, levantou, escreve 2 páginas e vê o que que sai. É como se a mente da gente levasse a gente assim, quase como se estivesse entrando no lugar, sabe? Uhum. É uma técnica bem bacana mesmo. Que saem vários insights, né? Assim, ideias diferentes. E que a gente podia resolver alguma coisa na vida. Então eu indico, todo mundo que gosta de escrever ou que não gosta muito, tenta pelo menos por uns 3, 4 dias, acorda, escreve 2 páginas. Vamos ver o que que vai sair durante essa semana. Sem ter muito nada estabelecido, né? Simplesmente pegar e escrever. E se não souber o que escrever até completar as 2 páginas, escreve assim. Não sei o que escrever, preciso de uma coisa para escrever, lá, 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 sabe? Qualquer coisa, até completar as 2 páginas. E depois você vai ver como que vai fluir muito mais fácil. E essas 2 páginas vão parecer assim, pouco. É No porque isso é começo, um exercício, né? Você está falando aí de comunicação, eu também eu não gosto de comunicar, imagina. ah, que isso. Mas é um exercício. Quanto mais você pratica, mais aquilo se estende, melhor você vai ficando. Não por acaso, o treinamento, a repetição. O ser humano precisa de repetição, né? Então você pega um livro, como você citou aí, de 400 páginas, inicialmente você vai falar assim, nossa, vou ficar o ano inteiro lendo isso. E aí quando você ouve uma pessoa dizendo assim, que lê um livro desse por mês, você fica assim, chocado, né? Mas o que que é isso? É o treinamento, é a disciplina de pegar ali, ler, ler, ler. Daqui a pouco você está com uma leitura muito dinâmica. Gente, aqui no clube de leitura não são esse monte de página, não. São 30 páginas, Só um 60. pouquinho. É bem pouquinho, né? Mas é verdade. A gente pega um ritmo de leitura, né? Pega um ritmo de escrita, de comunicação. A primeira live que eu fui fazer, eu fiquei mais nervosa. Hoje em dia eu já faço live toda hora, se deixar. É costume, né? Eu também. Então, por isso que eu estou te falando, aí, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, a gente está num mundo em que as coisas estão mudando rapidamente. E você precisa, se você quiser ficar minimamente por dentro das coisas, e você está vivo, e você tem essa necessidade, você tem que estar conectado. Você tem que estar conectado com as pessoas, com as coisas que estão acontecendo. Então, ler faz parte disso. Não é verdade? Porque Verdade. quando você precisa estudar o tempo inteiro, você precisa buscar as informações, como que faz isso, como que faz aquilo. Eu também, você falou aí, eu também no início eu falei assim, gente, como é que faz live? Eu não sei nem onde que eu vou, para onde que eu vou, como é que liga isso? Onde que é isso? Fiquei muito nervosa também. Mas olha, eu queria saber de quem está aqui com a gente. Qual foi o último livro que você leu? Ou qual livro que você está lendo? Pode ser, não precisa ser de livro ficcional. Às vezes é livro do trabalho, tá valendo também. Qual foi, assim? Vocês contam pra gente? Ah, eu vou falar um livro que eu li esse ano, no início do ano, que eu gostei muito, de Ana Cláudia Quintana Aranhes. A morte é um dia que vale a pena viver. Já ouvi falar. Eu amei esse livro. Essa Ana Cláudia, ela escreve com maestria o que ela faz. E ela faz a gente entender o processo de finitude da vida como ninguém. Porque Ana Cláudia, ela é geriatra especialista em cuidados paliativos. E eu aprendi horrores com o livro dela, que é dessa finuria assim, ó. Eu indico, eu recomendo, tá? Muito bom, uma lição de vida.
Ó, estão falando aí, ó. O Velho e o Mar, de O Ernest Ernest. Hemingway, O Velho e o Isso. Mar. Eu já li esse, quer dizer, eu já li metade desse, aí parei, tá lá na estante na metade, acho que vou ter que voltar do começo todo. Mas é um clássico da literatura, Hemingway. Escreve muito bem, escreve muito bem. Eu tô lendo um agora que é de Napoleão Hill. Eu acho que é, como é que é? Não sei o que do diabo. Esqueci. Ah, tá. É, ai, meu Deus, esqueci. Mais esperto que o diabo. É. Só cara esses livros assim que botam pra cima, que aham, de desenvolvimento pessoal, que botam pra cima, muito massa. Exatamente, muito bom mesmo. E tem um outro também que chama o quê? Boa vontade não tira do lugar. Um negócio assim, eu esqueci. Eu devia ter pego ele e deixado aqui. Porque eu faço assim, eu não tenho esse hábito constante da leitura, mas eu me obrigo a ler minimamente pelo menos uma meia dúzia de livros no ano. Houve um período em que eu lia muito mais, sabe, Vanessa? Eu lia muito mesmo, eu até alugava livros. Você acredita? Acredita? Eu alugava livros. Roberto Chiniachik, Leila Navarro, ó, escritora. Escritora. E eu já tive o prazer de assistir palestras dela presencialmente. Então, assim, eu gosto muito. Esses livros que você citou aí, Dom Casmurro, já li também. Aquele de. Ai, meu Deus do céu, aquele. Leila, conta pra gente qual livro que você tá lendo, ou o último que você leu. Ai, Leila, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite todo mundo, tá, gente? Super boa noite. Hoje vai ter sorteio aqui de inscrição gratuita, né? Gratuita. Para participar do clube de leitura da Vanessa. Como que funciona uma vez no mês? Fala de novo do seu livro que você falou no iniciozinho. Fala um pouco dele aí, de novo. Falo assim, o meu livro, que eu escrevi durante o mestrado, chama Guia Ecofeminista. Mulheres, Direito e Ecologia. A vendagem dele tá bem boa, assim, tô bem satisfeita com a venda do livro. E o que acontece? Eu gosto muito de ler, né? E durante esse guia ecofeminista eu vou falando obras que as mulheres escreveram ao longo do tempo. Porque é quase como se ficasse invisibilizado, né? Assim, ai, quais autoras mulheres já conheceu, né? A gente conversou um pouquinho disso lá no começo, né? Que no início as mulheres não podiam inscrever, depois não podiam ir para as universidades, e que a literatura foi uma tábua de salvação, né? Assim, uma tábua de salvação para todas nós que somos muito espertas, conseguimos falar o que queremos, do nosso jeitinho a gente consegue. E no clube de leitura, eu seleciono 3 obras temáticas que vão se relacionar com com uma ideia, né? Atualmente, a gente está no ciclo éter. E éter é falar sobre a vida, né? O que é vida? Como a vida nasce. Então, a gente vai ler um conto super pequenininho, mas maravilhoso, da Marina Colasanti, que chama A Moça Tecelã. Depois, nós vamos ler um texto que chama O Manifesto Ciborgue. São mais ou menos 40 páginas. Também é muito interessante. E depois nós vamos ler Frankenstein. Frankenstein, para quem não sabe, foi escrito por uma mulher, a Mary Shelley. No começo, ela não colocou o nome dela, né? Aí depois, quando todo mundo falou que amou, ela disse: fui eu mesma que escrevi. E então vão ser esses 3 livros desse ciclo éter. E como o Zenaide me chamou aqui, eu falei assim: ah, Zé, então vamos presentear uma seguidora sua, né? Uma pessoa que está aqui te acompanhando, que se quiser participar desse ciclo de leitura, será muito bem-vinda. Eu disponibilizo um vídeo no comecinho do mês, falando sobre a obra, a autora, por que que é legal, o que que a gente pode aprender ali, né? Algumas das coisas. E no último domingo de cada mês, domingo, que aí todo mundo já fez as atividades do dia da semana, né? Aí domingo dá para relaxar um pouquinho. Aí 1 horinha a gente se reúne com mulheres do Brasil todo para poder conversar sobre o que que a gente achou. Qual o impacto que teve na nossa vida,
se foi legal, se foi chato, se gostou, se não gostou, se relacionou com a personagem. Porque são várias personagens mulheres escritas por mulheres. E a gente vai dizer assim, olha, será que isso aqui está me representando? Ou então, né, a Mary Shelley, em Frankenstein é um doutor, né? E ali ela fala sobre esse remontar e desmontar os corpos, né? Então a gente vai dizer assim, olha, será que isso aqui tem a ver com a minha situação de mulher na sociedade? Né? Então vão ser vários insights legais, as obras são muito divertidas, são importantes, e a gente faz uma rede de apoio, né, para manter a leitura, porque às vezes isso falta, né? A gente quer ler, mas é bom ter uma companhia com quem lê. Sim. Um É assim, incentivo. vou ler. É um incentivo, é um super incentivo. E as meninas do clube de leitura, né, as mulheres, homens também podem participar. São só 3 hoje em dia. Mulheres são bem mais. Mas a gente passa a ter contato umas com as outras, sabe? Conhecer gente de tudo quanto é canto e ver que esse mundo, ele, na verdade, é muito pequenininho. Esse É Brasil é verdade. enorme, ele é todo nosso. É. Estamos todos conectados, muito mais conectados do que a gente imagina. A Miriam está falando que o último livro que ela leu foi Nosso Lar e que recentemente ela está sem ler nenhum livro. Mas Mas é a correria, vem para o clube de leitura que a gente. São livros bons, a gente aprende e a gente tem incentivo para ler junto. você falou uma coisa aí sobre o incentivo e sobre ser gostoso, me lembrou a questão da saúde mental, porque para se ter uma mente sã, é preciso que você a alimente também com coisas boas, com informações que te tire daquele astral ali que está te puxando para baixo. Então, você poder fazer parte de um grupo de leitura que tem pessoas do Brasil inteiro refletindo em cima de uma leitura, aquilo ali é quase que uma meditação e faz um bem para a mente que é um autocuidado. Eu estou entendendo como um autocuidado, entendeu? Você usar o seu tempo de forma inteligente. Isso também é cuidar da mente. E todas. É muito bom quando eu recebo mensagem. Teve uma a gente tem muita mãe no grupo, né? Muita mãe que às vezes está querendo voltar a estudar, ou voltar a ter uma rotina de leitura, né? E que esses afazeres de casa acabam que sugam muita energia, né? E uma delas já fez graduação numa área, e ela mandou mensagem para mim assim que ela vai fazer outra graduação em biologia. Ela nem sabe no direito o que vai arrumar, mas que o incentivo dela foi o clube de leitura, sabe? Então é para isso Uhum. que a gente está aqui nesse mundo, né? É para a gente É, poder fazer coisas boas para a gente e para os outros. compartilhar. Compartilhar. Então, Zê, como que nós vamos fazer esse sorteio? Quem está aqui que quer participar do clube de leitura? Quem ficou interessada? Diz aí, eu. Diz aí. Aí ninguém ficou, aí nós estamos. Aí, talvez se ninguém tiver ficado, também tem problema, não. Mas essa live vai ficar gravada, depois vai para o GTV, depois vai para o canal. Quem não tiver acesso a Instagram vai poder assistir também depois. Por isso que eu acho legal você contar essa história, entendeu? A sua história, o seu livro, o pouco não, muito de conhecimento que você tem sobre mulheres na literatura. Porque é muito interessante. Você citou duas mulheres aí que eu sou apaixonada. Eu fui assistir, eu participei da exposição, eu fui ver a exposição de Clarice Lispector na Estação da Luz, em São Paulo, antes de pegar fogo. Olha, foi um dia, eu passei o dia inteiro lá, eu fiquei assim, extasiada com tudo que eu li sobre. É uma mulher além do nosso tempo, né? Assim, a Clarissa Lispector, assim, ela escreve com uma sensibilidade enorme, enorme. E não, assim, pessoalmente, ela não é a minha escritora preferida, sabe? Mas eu sinto que o que ela faz ali tem muita ligação com a vida das mulheres, sabe? Ela escreve de uma forma muito bacana.
igual a Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura, ela fala ali da vida daquelas mulheres e da vida naquele contexto de uma forma muito própria e muito brasileira também, sabe? Muito bonita. A gente tem grandes poetas brasileiras assim que são incríveis. Tem a Hilda Rist, a Adélia Prado, a Cecília de Meireles. São várias poetas, poetisas, né, assim, que realmente fazem parte da nossa cultura brasileira. Eu sou capaz de E ficar 4 horas ouvindo a Adélia Prado sem cansar. sem cansar. Porque as palestras dela praticamente é poesia do início ao fim. Sim, o jeitinho que ela fala, né? É incrível. Olha, Aham. a Neuza e a Miriam falaram que querem participar. Mais Opa! alguém quer, gente? A gente ajeita esse sorteio para poder participar do clube de leitora. Quem vocês acham que gostaria de participar que não está aqui, pode chamar aí, que ainda dá tempo. Mas, ó, quem está aqui tem preferência, né? Neuza e quem mais? É, A eu acho. Miriam. Isso. Ó, Manu, pensei em você nessa live. Obrigada por aceitar o convite. Que bonitinho. A Miriam mandou o convite para alguém que aceitou. Oh, que fofo. Fiquei com É, a gente, Manu. Então, deixa eu te fazer e uma você, pergunta. sim. Recentemente, eu inclusive estou numa série aqui. Eu recebi aqui semana passada, terça-feira passada, o Eduardo Barreto, e na terça-feira eu recebi a Maria Augusta, sua titia linda, maravilhosa, falando sobre a jornada do herói. E quinta-feira eu recebi aqui a Andréa Miranda falando sobre mitologia grega e o enneagrama. E aí eu tive uma curiosidade para saber sobre literaturas de mitologia grega. O que que você recomenda para nós? Você teria alguma recomendação a fazer? Mitologia grega, as mulheres na mitologia. Eu achei tão interessante o tema e eu percebi que não tem muita literatura, ou eu procurei em lugares errados. Não, você procurou nos lugares certos. As mitologias, os mitos, né? Eles são muito passados por uma tradição oral. Então, às vezes, né, para poder achar escrito, não é exatamente aquele mito lá, mas é uma releitura do que foi. Então, quando a gente fala de mitos, né, dos deuses, das deusas, cada cultura vai ter seus deuses e suas deusas, né? Na cultura grega, greco-romana, né, que a Andrea falou para vocês, tem, talvez ela tenha falado de Perséfone, de Deméter, de Zeus, de Apolo, ela deve ter falado desses. Era. Existe um livro, existem vários livros que se vocês colocarem assim, deuses gregos e romanos, mitos gregos e romanos, vocês vão encontrar. E aí, mais uma vez, né, a gente também cai um pouco naquela de quem foram as pessoas que contaram esses mitos. Porque ali se fala de homens e mulheres, né? Deuses e Sim. deuses. Uhum. Mas muitas das vezes é sob um olhar de um escritor masculino, né? De um homem que sabia escrever. E às vezes os mitos que as mulheres sabiam escrever, eles nem sempre vão estar ali daquela forma. Tem uma autora que eu gosto bastante, que também dialoga com a história da jornada heróica que a minha tia Guta trabalha, com psicologia junguiana. Ela se chama Clarissa Pinkola Estes. O livro dela tá lá em cima no meu armário. Gente, tá aqui, ó. Então eu não vou pegar ele agora não, porque eu sou muito baixinha. É Mas é um Clarissa. livro, Pinkola Estes. Chama Mulheres que Correm com Lobos. É um livro que parece grossão, mas ele é dividido em vários capítulos e os capítulos são separados. Então, assim, a gente lê um capítulo com o tema X que vai ter 60 páginas. E ali é a história completa. Não precisa ler tudo, sabe? E ali ela fala de mitos que as mulheres contavam, sob o olhar das mulheres. Como que era isso, né? Quais são essas mitologias das deusas e dos deuses sob o olhar das mulheres? E é isso que ela conta. E eu acho muito bacana mesmo.
Porque assim como a gente vê essas histórias de guerra, tão fácil, né? Assim, a gente achar vídeo, filme, melhor dizendo, filme, série, falando das histórias de guerra, sempre vão falar só dos homens na guerra. Uhum, No máximo, sim. vão mostrar a mulher que ficou em casa. E quando a gente lê esse aqui, ó, Herdeiras do Mar, a gente vê uma história de guerra completamente diferente das mulheres. Por um ângulo nunca antes visto. Isso. Então, a Clarissa Pinkola Esteves, ela é uma autora best-seller. Se for no site da Amazon, ela tá lá nos top leituras. Mas isso é assim, é de uns 10 anos para cá, sabe? Antes disso, não tinha essa possibilidade. Então, Uhum. ela fala de mitologia, ela fala dos arquétipos, ela fala desse desenvolvimento pessoal das mulheres, que é bem bacana, bem bacana. E eu indico super, assim, ela tem vários contos que dava pra gente vir aqui fazer live de cada um deles. Eu escrevi aqui, eu vou procurar, vou comprar esse livro. Procura. É muito massa, Olha, muito massa. deixa eu ver, mais alguém falou alguma coisa aqui? Ah, gente, nós vamos fazer um sorteio para. A Vanessa vai fazer um sorteio para as pessoas que estão aqui para Ó, a participar. Neuza falou assim que ela quer ganhar e ela se compromete a participar. Tô achando, Neuza, que é seu, amada. A Lídia falou que ela também lê Mulheres que Correm com Lobos. O livro da Clarissa que eu mais gosto é O Jardineiro que Tinha Fé. Piquititinho, assim, ó. E uma imensidão de conhecimento. É o que eu mais gosto de todos. E esse Mulheres que Correm com Lobos, nós vamos ler também como bônus nesse ciclo éter, para poder finalizar o ano direitinho, né? Falei assim, vamos terminar o ano fazendo um monte, né, de encontro. Eu peguei um conto, um capítulo que chama, fala sobre sexualidade. E vai falar sobre essa visão pela Clarissa. E tá no Mulheres que Correm com Lobos. Vai ser o Ciclo Fogo. E vai estar também como bônus. Tá bem legal esse ciclo de leituras. Bem legal mesmo, assim. Você está falando assim, tá dando vontade, né? Tá dando vontade de a Você, gente participar. você já é convidada. Você tem acesso livre, amada. Ah, meu Deus, obrigada. A Então, gente está caminhando para o final. Como que a gente vai fazer esse esqueminha aqui? ó, comenta eu. Não, Kátia apareceu. Kátia, minha mãe, ela ficou ouvindo os trem quietinha. Aí depois volta aqui. Reapareceu das cinzas. O jardineiro que tinha fé. Minha mãe amou quando eu apresentei esse livro para ela. Ó, a gente vai fazer assim. O jardineiro. Que tinha fé. É da Clarissa Pinkola Estes. Maravilhoso o livro. Tinha fé. Maravilhoso. Ó, pensei em fazer assim. Quem comentar primeiro, eu quero participar, vai ganhar a participação 100% gratuita no clube Ok? de leitura. Bora lá. Um, dois, três e valendo? Valendo. E 1, 2, 3 e já. Quem comentar, eu quero participar, a primeira pessoa que comentar vai ganhar 100% da participação no clube de leitura. Para participar, independente, aqui vai sortear, né? Mas qual o custo? Como que é? É bem acessível. Eu faço mesmo porque eu gosto de fazer. E se a pessoa não está podendo pagar desse jeito, tem parcela de até 12 vezes pelo site. Faço, Hum. sabe assim, é bem para todo mundo que quiser participar. É R$ 67. E no site do Simpla parcela em 12 vezes. Aí fica mais ou Nossa. menos, eu acho que uns. Nem sei quanto que fica por mês. Fica bem pouquinho por mês. Fica bem pouquinho, nem dá para perceber. Mas, de qualquer forma, se alguém quiser mais informações sobre isso, sobre o Clube da Leitura, se quiser participar, tem tudo na sua biografia, no seu perfil, né? Ecofeminismo, não é assim? @ecofeminismo. Então, Isso. todos que estiverem aqui, que ainda não estão seguindo a Vanessa, por favor, deem uma espiadinha daquelas boas lá no perfil dela. E vice-versa, né? Se vocês também quiserem conhecer um pouquinho mais de Zenaide,
Pode visitar o nosso perfil aí que a gente apronta um monte. Eu postei sua propaganda lá no meu também, É, hoje eu vi, mesmo. eu A vi. Neuza foi a primeira que comentou. Então a Cadê? Neuza ganhou a participação Ai, que 100% no bonitinho, eu Clube de quero Leitura. participar. E a Nília já é parceira, eu vou mandar mensagem para a Nília também. E Tá, para quem está Deus. aqui vendo nas sombras, porque às vezes as pessoas ficam quietinhas no comentários, mas quem está aqui vendo nas sombras e quiser um desconto, eu posso dar um desconto para todo mundo que está aqui deixa eu ver, de 30%. Olha Olha, só, quem é parceira da Zenaide e quiser participar do clube de leitura, é só entrar no site que está no link da minha bio, fazer a inscrição e colocar Ecofem 30. E aí ganha 30% de desconto. ó, e Ecofem? 30. E ganha trinta por Ai, cento de desconto. obrigada, você digitou aí, Ecofem 30, E se isso. esquecer, pode me mandar mensagem no direct falando assim: olha, eu quero desconto da live da Zenaide. Pode me Tá, mandar. Aí eu mando o código de novo. E ó, eu vou. divulguei a Neuza A Neuza é falando. parceiraça. A Neuza a gente já fez. A gente se conhece de outros carnavais. Quando eu vi o nome aqui da Neuza, eu fiquei feliz. Quando eu agora, por exemplo, agora que eu tô conhecendo, eu tô muito feliz, né? Assim, eu já participei de uma live com você, fui convidada e fiquei assim encantada com o seu trabalho, com o que você faz. Então eu falei assim, ah, não, tem que trazer a Vanessa aqui para falar um pouco para minha audiência, né? Fico muito feliz de você ter disponibilizado seu tempo, esse desconto para quem está aqui, para quem é nosso seguidor aqui, esse sorteio que você fez, as informações que você trouxe para nós hoje, muito aprendizado. Fiquei super curiosa para ler o livro Frankenstein, que eu não só ouvi, nunca li. E muito menos sabia que tinha sido uma mulher que havia escrito o livro, né? Não tenho vergonha de dizer isso, não. E aí eu fiquei curiosa, anotei aqui também as suas indicações aí do jardineiro que tinha fé, mulheres que correm com lobos. Eu acho que eu já tive com esse livro na mão. E eu acho que sim. Mas Zé, eu vem pro vou. clube de leitura que vai estar no bônus. Que a Tá, gente vai fazer esses 3 do ciclo Éter e depois a gente vai ler um pedacinho desse livro de Mulheres Correm com Lobos. tá. Vem Vou sim. sim. Vou te mandar Vou. mensagem. Tá. Agora eu quero aproveitar para convidar os que estão aqui, que domingo também vai ter uma live aqui muito interessante. Nós vamos receber três convidados ao mesmo tempo. Vamos receber o professor Eduardo Barreto, que vai falar um pouquinho mais sobre prosperidade e o Enneagrama. Vamos receber a Maria Augusta, sua tia querida, que vai falar mais um pouquinho sobre a jornada do herói. E também a Andrea, que vai falar mais um pouquinho sobre mitologia grega e o Eneagrama. Então, vai ser uma conversa muito legal, com informações muito interessantes. E domingo, às 19 horas, aqui nesse perfil. Todo mundo aí é nosso convidado. Mas eu quero agradecer imensamente por você ter aceito esse convite e ter participado aqui comigo, não só participado, como presenteado toda a minha audiência. E você tem a palavra para deixar o seu recadão assim. Fica à vontade. Eu agradeço muito o convite. Zenaide, a gente se conheceu virtualmente, né? Por intermédio de minha tia. E eu logo, assim, virei uma grande admiradora do seu dinamismo. Sabe? Talvez se eu pudesse dizer uma palavra para te descrever, dinamismo. Ah, Dinamismo, obrigada. força e garra. E isso me inspira também, sabe? Porque no mundo de hoje a gente tem que ser dinâmico, a gente tem que, né, colocar a cara mesmo para fazer e fazer acontecer. E você é uma inspiração para todas nós. Também Tem que agradeço ser estar aqui. proativo, Tem que ser proativo. focar na solução, não no problema. O problema já existe. Vamos resolver tudo. Bora lá! A gente erra aqui, acerta ali, vamos que vamos.
Vamos E sim. carrega quem a gente pode. E eu acho que esse momento aqui, essa coisa da live, é justamente isso que você falou lá no início. A oportunidade de trazer pessoas interessantes, trazer informações. Às vezes você está lá quietinho no seu canto, não está nem pensando nisso, né? Como aqui no decorrer da live, eu pensei, gente, é uma terapia ler, sabe? É saudável para a mente. Por que não, né? Vamos dedicar um tempinho para a leitura. Eu já faço isso individualmente, você fazer isso em conjunto, melhor ainda, né? Enquanto Porque muito você melhor. se, não é? Você um empurra o outro. O- a visão. Você já ouviu falar sobre janela de Johari? Já ouvi falar, mas sei bem pouco, assim, só o nome, Então, assim. porque janela de Johari é uma coisa que define assim, para poder formatar, porque nós seres humanos precisamos das ideias formatadas na cabeça, porque aquilo que a gente não conhece, a gente teme e não consegue formatar, e quando você não consegue formatar, você diz não. A maioria dos seres humanos diz não porque desconhece. O que acontece? Janela de Johari, imagina um elefante, e todos à volta do elefante, mas ninguém sabe o que é um elefante, com Uma uma venda venda. nos olhos. E aí cada um toca num pedacinho do elefante. Cada um vai ter uma percepção e não vai conseguir ver o elefante inteiro. Então a janela de Johari é mais ou menos isso. O que eu vejo, você não vê. O que eu percebo, você não percebe. Quando você está em grupo, você ouve o que o outro percebeu e você diz: puxa vida, eu vivi isso e não tinha olhado por esse ângulo. Puxa vida, por que que eu não tive essa ideia? Eu vivi esse mesmo problema, essa mesma situação. Por quê? Né? Olha que legal como ele resolveu isso, como ela resolveu isso. Então, quando você está em grupo, não por acaso terapia em grupo funciona muito, porque você consegue perceber o tamanho ou o mesmo problema que você tem, o outro também tem, e no entanto ele teve uma postura diferente para lidar com o problema. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. então você fazendo uma leitura em grupo, às vezes você lê uma coisa e fala assim, poxa, mas isso aqui foi muito horrível. Aí o outro vem, bota um posicionamento e fala, olha, não tinha pensado por esse caminho. É, realmente, olhando por esse lado, essa fala é pertinente, Sim. Verdade. não é? É E é por verdade. isso que é interessante você fazer essa leitura em grupo, porque cada um vai ter condição de colocar o seu parecer, a sua reflexão. Quem quiser, porque eu acredito que não é obrigado, né? Ah, não, é. É sempre assim, a pessoa, quando a gente tem os encontros ao vivo, fala quem quer. Tem gente, por exemplo, vou falar aqui, se a Eveline ou a Winnie estiver escutando, elas já vão saber o que eu tô falando delas. Elas viraram minhas amigas por causa disso. E elas têm muita opinião, assim, sabe? Elas são professoras, então elas têm uma articulação muito boa para falar. Elas são ótimas nisso. E tem uma que ela é mais quietinha, toda quietinha, assim. Às vezes tem reunião que ela não fala, ela deixa a câmera desligada. Mas quando ela resolve abrir a boca, ela fala duas frases. E aí são frases de impacto importantes que todo mundo fala assim: nossa, é mesmo? E tem gente que não quer falar nada. Então tem todos os perfis. A minha mãe também participa. A mãe quase não fala nada. Fica quietinha, fica ouvindo, sabe? E quando ela resolve falar, também é bem-vinda. É, mas às vezes as pessoas que ficam quietinhas, elas estão quietinhas, mas elas estão aprendendo. É, Está processando a tudo ali cabeça dentro tá. tá processando tudo ali dentro da cabeça. É, eu me lembro que eu participava de umas reuniões em São Paulo e eu ficava muito quietinha. Quando você falou, eu me identifiquei com isso, ficava muito quietinha, assim. Mas quando eu saía de lá, eu saía potencializada. Nossa Senhora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer assado. Porque você vai absorvendo as informações e depois você vê que aquilo ali pode te tirar de onde você está e te levar para um lugar mais à frente, acima, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, te elevar como pessoa, como ser humano, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Para É pra evoluir isso. constantemente. Sim. Ah, tá acabando nosso tempo. Acabou o nosso tempo, mas foi muito prazeroso. Fica aí. Você Fica está aí o desconto em Governador Valadares, né? do governador Você Valadares. falou agora aí com sotaque, eu lembrei da mineirinha. É mineira. É mineira.
Amei, tá? Muito obrigada. Essa live vai ficar salva e depois a gente vai subir com ela para o canal, que eu tenho um canalzinho lá, pobrezinho, mas tenho. Foi. Tá É iniciando, eu isso tô mesmo. aprendendo ainda. É isso mesmo. Fica com Deus. Um beijão para Amém. você. Amém. Um beijo, Zê. Tchau. Tchau.